Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o KWG para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, acabei de assistir aí essa reportagem do Domingo Espetacular. Resolvi fazer um resumo e trazer para vocês aqui, beleza? Então, olha só que caso complexo, né? Tudo começa com uma ligação para a polícia feita por um tenente-coronel, né? Um homem condecorado. A vítima, a esposa dele, Gisele Alves, que também era policial, né? A primeira versão dele era que ela cometeu suicídio, mas logo de cara a investigação começou a desconfiar e apontar para uma história bem mais sombria. Vamos entender juntos os fatos desse caso, né? Porque ele mostra muito bem como a verdade pode ser bem diferente da primeira impressão. Então a cena se passa no condomínio em São Paulo. O tenente-coronel Neto pega o telefone e liga para a emergência. A pessoa em perigo, segundo ele, era a esposa, né? A soldado Gisele. Mas aí quando os primeiros policiais chegam, eles encontram uma cena que no começo parecia uma coisa, mas que logo logo se encheu de perguntas sem respostas. E a declaração dele, né, foi exatamente essa, né, bem direta. Minha esposa deu um tiro na cabeça. Pronto. Com essa frase, ele estabeleceu a narrativa, sabe? A de suicídio trágico. Ele se colocou no papel do marido em choque, né? Que tinha acabado de encontrar a esposa morta. Isso foi o que ele mostrou no começo. Mas é aqui que a história começa a virar. Porque quase que na mesma hora, os investigadores, né, o pessoal que chegou na cena, começaram a notar umas coisas estranhas, umas inconsistências, né? Detalhes que simplesmente não batiam com a história de suicídio. É como se a própria cena do crime começasse a contar uma outra versão. Uma que ia contra tudo que o coronel dizia, né? Para a gente poder entender bem esse caso, vamos começar pela versão do marido, né? O que exatamente ele disse que aconteceu? Como ele descreveu os últimos momentos da Gisele? Vamos olhar de perto o que ele falou no depoimento. Então, segundo o relato do Coronel Neto, a Gisele estava super nervosa, chateada, ela teria batido a porta do quarto e se trancado lá dentro. Ele então disse que foi tomar banho. E foi ali, no chuveiro, que ele ouviu o som do tiro. Quando saiu, já encontrou ela sem vida. Uma sequência de fatos trágica, né? Mas que na versão dele, tudo muito clara, né? Uma coisa depois da outra. Mas depois, quando perguntaram se ele poderia ter mexido alguma coisa na cena, a negação dele foi forte, né? Categórica. Ele fez questão de se posicionar como um policial correto, experiente, dizendo que nunca faria uma coisa dessas, né? Que isso é coisa de bandido. Guardem bem essa frase porque ela vai ser fundamental para quando a gente comparar com o que a perícia encontrou. Certo, agora vamos para um outro lado da moeda, né? A perícia técnica, os investigadores, eles começam a analisar tudo, né? A cena do crime, o comportamento do coronel, e tudo que eles vão descobrindo pouco a pouco começa a desmontar completamente aquela história de suicídio. E os detalhes que levantaram suspeita logo de cara são bem reveladores, né? Primeiro, tinha vestígio de sangue do box no chuveiro, né? Justamente onde ele falou que estava. Segundo, o corpo da Gisele parecia ter sido arrumado, posicionado no chão. A arma foi colocada na mão dela de um jeito que os peritos acharam forçado, nada natural. E para completar, uma policial que atendeu a ocorrência achou a calma dele muito estranha, né? Incompatível com a de um marido que acabou de encontrar a esposa morta. E aí a gente chega no ponto central da questão. Temos a mesma cena, mas com duas interpretações que são opostas uma da outra, né? Pro coronel era uma cena de suicídio perfeita, né? Ele usou essa palavra. Já pra promotoria, isso era o maior sinal de que tudo foi montado, né? Armado, para esconder um assassinato. A acusação, então, desenhou uma outra sequência de eventos, né? Nessa versão, a Gisele teria sido segurada por trás, imobilizada, e só então o tiro teria sido disparado. Depois disso, já sem vida, né, o corpo dela teria sido cuidadosamente colocado no chão e a arma posta na sua mão para forjar toda a cena, né, ali. Mas aí fica a pergunta, né, qual seria o motivo para tudo isso? Para tentar entender, a investigação precisou ir fundo na vida do casal. E o que veio à tona, né, por mensagens, né, e testemunhas, foi a imagem de um relacionamento bem marcado por um controle absurdo e uma relação de poder muito abusiva. Essa troca de mensagem aqui é cirúrgica, né? Ela diz: realmente temos que separar. E ele responde: jamais, nunca será divorciada. Então repara que não é um pedido, né? Não é uma conversa. A resposta dele é uma ordem, é uma proibição. Fica claro o sentimento de posse que ele tinha sobre ela. A separação simplesmente não era uma opção para ele, né? E essa outra citação, também tirada das mensagens dele para ela, talvez seja a mais chocante, né? É difícil, né? Ele diz que a trata como um macho alfa, né? Um provedor. Trata sua esposa uma fêmea beta, obediente e submissa, como toda mulher deve ser. Um
não tem o que interpretar, né, pessoal? A visão de mundo dele tá toda aí, né? A dinâmica de poder que ele queria impor no relacionamento fica escancarada aí, né? E essa visão se traduz em regras, né? Regras bem claras que a Gisele tinha que seguir. Por exemplo, ela não podia cumprimentar homens com um beijo no rosto ou abraço, né? Não poderia usar uniforme de trabalho muito justo, tinha que mandar selfies a qualquer momento, aprovar onde estava e o que estava vestindo. E a justificativa para tudo isso, ele se dizia o único provedor do lar, então as regras eram dele. A coisa chegou num ponto que não dava mais. Pouquíssimos dias antes de acontecer isso, a Gisele ligou pro pai dela para ajudar ela a mudar, né? Ela já estava se organizando para isso. Ou seja, a decisão de ir embora não era só um desabafo, era algo concreto que estava prestes a acontecer. Então, juntando as peças, né, as evidências da cena do crime de um lado e todo esse histórico do relacionamento do outro, a promotoria chegou a uma conclusão muito forte. Para eles, não foi suicídio, foi feminicídio. E então, acusações muito sérias foram feitas contra o coronel. Vamos reconstruir a linha do tempo daquela manhã, que é a chave de tudo, né? Primeiro, Gisele comunica a ele a decisão final de ir embora. Pouco tempo depois, acontece o disparo. E aí vem a grande contradição. A história dele de que estava no banho bate de frente com a prova do sangue no chuveiro. Isso sugere que ele teve contato com o sangue dela antes do banho, e não o contrário. E tem um momento da investigação que é muito forte, né? Perguntaram para o advogado, né, responsável pelo caso, qual era o nível de certeza dele, por uma escala de 0 a 10, de que o coronel era o culpado. A resposta dele foi 11. Esse número diz tudo, né? Mostra não só a força, né, das provas, né, mas sim da convicção, né, que o pessoal tudo tem sobre isso, né? E o desfecho foi a prisão preventiva do coronel. Ele se tornou réu, né, acusado de duas coisas muito graves. Primeiro, um feminicídio, né, por tirar a vida da Gisele. E segundo, por fraude processual, por ter supostamente alterado a cena do crime para enganar a justiça. No final das contas, por trás de toda a análise da perícia, de todos os termos jurídicos, né, o que fica é a dor de uma família. E essa frase dos pais da Gisele resume o tamanho da tragédia, né? Eles disseram: você entregar uma filha viva, alegre, e receber a sua filha num caixão, cara, é de cortar o coração isso, né, mano? É uma história que começa com uma ligação para a polícia e acaba nos forçando a pensar em coisas muito profundas sobre controle, violência e sobre o que é de fato a justiça. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.